Oi, hoje eu vim com o propósito de gravar um testemunho de vida. Deus tem me incomodado muito, porque muitas coisas aconteceram na minha vida ultimamente, né? Principalmente de um ano pra cá. E hoje eu vim justamente relatar, para edificar muitas vidas e mostrar realmente o poder de Deus, né? E antes de eu começar, eu quero ler uma passagem que está lá no livro de Eclesiastes 3:1, que diz assim: Tudo tem seu propósito, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Muitas vezes a gente pode não entender, mas tudo que Deus faz ele é bem feito, né? E eu costumo dizer que eu conhecia Deus, mas não da forma que eu conheço hoje, né? Da questão do descansar, né? É muito fácil você dizer, descansa no Senhor, né? Espera no Senhor, mas você vivenciar é diferente. Eu passei a conhecer esse Deus de vivenciar o que Ele tem feito na minha vida, né? E eu quero relatar a partir de 4 anos atrás. Eu sou casada, né? E então eu com meu esposo a gente decidiu ter um filho, né? Fui no médico e tal, tava tudo ok. Foi aí que então comecei a tentar engravidar. Isso foi 2 anos de tentativa e eu não consegui engravidar. E eu comecei a ficar triste, realmente com aquela situação, né? E na escola onde eu trabalho vamos dizer assim, foi um ano bem complicado. Por quê? Porque foi um ano que teve muitas grávidas, né? Apareceu 1, 2, 3, 4, 5 grávidas. E a cada vez que aparecia uma grávida, eu chorava. Mas o choro não era pelo fato dela estar grávida, mas pelo fato que eu não conseguia. Foi o momento que eu parei, conversei com Deus e disse assim: Senhor, se for para o Senhor não me dar filho, que o Senhor me conforte e eu venha entender. E eu parei. Realmente assim me tranquilizei e parei de pensar. Então foi uma situação bem engraçada, né? Certo dia eu enjoada, tava com todos os sintomas de gravidez, só que eu não percebia. Então eu liguei pro meu esposo, né? Ele disse que queria ir num hospital porque eu não tava me sentindo bem e eu achava que estava com dengue, né? Cheguei no consultório, foi uma situação bem engraçada, né? Disse pro médico tudo que eu tava sentindo, disse que eu queria alguma medicação porque eu não tava me sentindo bem. E eu tinha certeza que eu tava com dengue. E o médico vai fazer um beta-HCG. Aí eu, fazer um beta? Aí eu, meu pai do céu, esse médico não sabe. Aí eu, chateada desse, mas não quero um beta. Eu quero que o senhor passe alguma coisa para eu melhorar o que eu tô sentindo. E ele disse, não, só vou passar alguma coisa quando você fizer o beta. Aí saí chateada do consultório falando com meu esposo. Como é que pode? Eu vim aqui, tô ruim, e ele passar um beta. Aí fiquei lá, esperei 2 horas de exame, né? Aí comecei a indagar pro meu esposo, né? Será? Não, né? Não tem nem perigo realmente desse gravidez. Comecei a ligar para algumas amigas minhas e todo mundo naquela expectativa. Eu comecei a criar um pouco de expectativa daquele momento. Então, quando o resultado saiu, interessado no médico, lá pra casa, que todos os estômagos vai nascer daqui a 9 meses. Aí eu olhei, disse, o quê? O que o senhor tá dizendo, doutor? Você tá grávida. Gente, aquilo ali foi assim, um milagre mesmo de Deus. Ele não acreditou, ele perguntou 2 vezes se realmente estava grávida. E realmente ele foi uma bênção de Deus na minha vida, né? Hoje em dia, meu filho João Lucas tem 4 anos, né? Eu vou relatar o último ano, né? Depois de ter tido o João Lucas, depois de mais ou menos uns 2 anos, a gente decidiu ter outro filho. Então, eu comecei a tentar engravidar novamente. E então, por algum tempo, eu engravidei do Felipe, né? O Felipe hoje tem 2 anos de idade, mas o Felipe também já passou por muitas situações, né? Primeiro foi quando eu engravidei dele. Quando eu engravidei do Felipe, eu descobri que eu estava com risco de gravidez, né? Tava com descolamento de placenta, bem complicado. E pela cara do médico, ele achava que não ia pra frente aquela gravidez, né? E então, eu decidi mais uma vez entregar ao Senhor, que fosse feita a vontade dele, né? Foi ruim, muito chorei, liguei para algumas pessoas pedindo oração, e que fosse feita a vontade do Senhor, né? Peguei atestado, fiquei de repouso absoluto, né? Fiquei na minha mãe, levei o João Lucas já tinha uns 2 anos, e era repouso direto, né? Só levantava para ir ao banheiro, até para comer era deitada, né? Tava fazendo uso de uma medicação e pedindo oração, né?
E queria muito, né, ter aquele segundo filho, mas sabia que era na vontade do Senhor. Enfim, passou tudo isso, né, o Senhor permitiu que a gravidez continuasse, né, e eu louvo a Deus, né, porque hoje em dia o Felipe está com 2 anos de idade. E então, quando eu estava grávida do Felipe, foi um ano bem difícil, uma gravidez bem complicada. Não assim, em relação à gravidez estava tudo bem, mas de muitas situações que aconteceram, né? Eu grávida, teve a perda do meu sogro, né, do pai do Átila, que foi bem difícil. Eu tive que aguentar tudo, tive que ajudar ele em tudo, dando apoio mesmo naquele momento um momento sensível, né? Mas mesmo assim eu tinha que dar esse apoio, né? E eu que tive que dar a notícia, então foi horrível. Eu chegar para ele para dar essa notícia foi bem difícil mesmo. Eu me lembro como se fosse hoje, né? Foi muito difícil. Mas foi mais uma que o Senhor nos permitiu, nos deu força para passar, né? Em seguida teve a minha mãe também adoeceu, né? Ficou doente do útero. E a gente corria para um hospital, corria para outro, eu grávida, né? Muitas vezes eu não podia ficar com ela internada, né? Às vezes eu me entristecia com isso, porque eu não podia, pelo fato de estar grávida. Os hospitais muitas vezes não aceitavam, né? E então, graças a Deus eu pedia muita oração, né, por ela. E eu creio que o Senhor a curou, né? Depois de passar por tanta coisa, tanta provação com a minha mãe, enfim, ficou bem. E hoje em dia ela está super bem de saúde, eu louvo a Deus, né, por isso, porque realmente foi uma vitória dada por Deus. Né? E isso tudo eu grávida do Felipe. Enfim, nasceu o Felipe. Então, o Felipe nasceu uma criança super saudável, lindo, né? Muita saúde, né? E foi um dia maravilhoso, assim, um dia muito esperado pra gente, né? De mais um filho na nossa vida, né? Então, o Felipe veio de uma maneira bem turbulenta, mas veio com toda a saúde para dar e vender, né? E é outro motivo que eu tenho para agradecer a Deus. E então, quando o Felipe estava com mais ou menos 5 meses de idade, teve também a perda de emprego do pai dele, né? Meu esposo perdeu o emprego, né? E aí a perda de emprego, a gente sabia que ia ter uma fase financeira complicada, né? Mesmo assim, isso não, mesmo querendo nos abater com aquela situação, é sempre a gente confiante em Deus, então a gente sabia que Deus ia dar o escape, né? Mas graças a Deus a gente começou a superar aquela situação, né? Então acho que foi um dos momentos mais assim que eu passei mesmo, que até hoje falar eu me emociono, né? O Felipe por 6 meses, meu esposo levou ele para uma consulta de rotina, né? De repente ele me liga dizendo que a doutora pediu para eu ir numa uma neuropediatra. E aquilo ali me espantou, né? Eu comecei lá a chorar. Eu disse assim, por que ela quer que eu leve ele numa neuro? O que está acontecendo com ele? Ela disse que a cabecinha dele, a moleira tá fechando, né? Aquilo ali foi como assim uma pancada na minha cabeça, né? Eu, poxa, e agora? Aí eu fiquei muito nervosa, comecei a levar para médico. Todos os médicos diziam a mesma coisa, que a cabecinha dele tava fechando a moleira, que é a chamada fontanela, né? Foi assim um dos momentos mais complicados que eu passei. Realmente foi muito difícil, muito. Eu só pensava em cirurgia, internação. Muitas vezes eu pedia para Deus para eu estar passando pelaquela situação e não o Felipe. Mas eu não sabia o que vinha pela frente, né? Mas às vezes eu temia. Eu não sabia o que vinha pela frente, né? Mas o Senhor colocou muitos amigos na minha vida, né? Muitos irmãos da igreja. Muita gente orando pela gente, pela vida do Felipe, né? E cada ida ao médico, o médico dizia, né? O pediatra dizia que a cabeça dele estava fechando. E um até chegou a explicar como seria a cirurgia, que ia ter que abrir a cabeça dele e tal. E aquilo ali me apavorou, né? A gente continuou orando. Então foi quando a gente precisou fazer uns exames na cabeça dele, né? E o plano não cobria. Naquele momento a gente estava passando por uma situação financeira um pouco mais apertada, né? E muita gente, nesse momento, se sensibilizou, né? Cheguei na igreja, muita gente disse que podia contar para ajudar minha família, né? A família deles, familiares, todo mundo dando aquela força, né? E aquilo ia melhorando pra gente, que a gente sabia que não estava sozinho, não tinha com quem contar. Quando enfim chegou uma amiga minha, que eu não vou citar o nome dela, né? Como eu não estou citando o nome de ninguém, além do meu esposo, dos meus filhos, e ela foi uma bênção de Deus na minha vida, né?
Ela, Simone, vamos lá no Albert Sabin. Aí eu, vamos. Ela não conhecia ninguém, mas ela foi indo, e a gente orando, e de repente as portas começaram a se abrir no Albert Sabin, né? Ela conseguiu uma consulta para mim lá, e a pediatra que me atendeu muito boa, né, entendeu toda a situação do Felipe, ela disse, não, vamos fazer imediatamente uma ressonância da cabeça dele, né. E então a gente foi, bateu, né, e a gente é ansioso, né, para saber o resultado. E a médica não atendeu no mesmo dia, né, a gente passou para mais semana seguinte, né, e aquela ansiedade. Quando enfim a gente conseguiu. Não podia entrar duas pessoas, né, só podia entrar eu. E naquele momento eu, sabe, balancei. Eu disse, poxa, eu vou entrar sozinha, né? Com ele, com o Felipe nos braços. E mais uma vez, essa mesma minha amiga, ela tava lá nesse momento, né? Ela conseguiu entrar comigo, né? Quando eu entrei na sala da médica, tinha um monte de médico lá dentro, né? Uns estagiários, ela começou a explicar o caso dele, que era um caso de um bebê que estava com a fontanela fechada. Gente, eu comecei a chorar. Naquele momento, realmente, eu caí em choro mesmo. E eu não consegui parar de chorar, né? E a minha amiga foi explicou que eu estava muito nervosa por conta do que estava acontecendo, né? A médica disse, não, pois você se acalma, mãezinha, porque a cabeça do seu filho tá normal. Gente, aquilo ali, até hoje eu me emociono de falar aquilo ali. Sabe, eu saí tão feliz daquele hospital, tão grata a Deus, tão grata mesmo assim pelo cuidado que ele teve com o Felipe, de conseguir um médico, de conseguir tudo, tudo ele providenciou, né? E hoje está aí o Felipe bem, super bem. E foi uma situação muito difícil que eu passei na minha vida, bem complicada mesmo. Mas mais uma vez o Senhor estava ali junto comigo, né? E então, passados os meses, graças a Deus, o Felipe foi crescendo, né? E você está acompanhado até 1 ano e tudo bem com ele. Graças a Deus, a cabecinha dele normal, uma criança super normal, bem, que se desenvolveu super bem, né? Não precisou fazer nenhuma cirurgia nem nada, porque eu creio que foi o poder de Deus na vida dele realmente, né? Que fez com que ele passasse por tudo isso, né? E desse força também pra gente passar, né? E foi difícil. Então, depois de tudo isso que a gente tinha passado com o Felipe, né? Veio a questão, o financeiro, né? Tava pegando muito, né? Ele tava desempregado, só tava eu trabalhando no horário, sou professora. E então, mesmo assim, é incrível o agir de Deus. Nunca faltou nada pra mim, pros meninos, pra nada. Deus supria tudo, era incrível. Incrível como Deus não deixou faltar nada. Deus usou várias pessoas, muitas pessoas mesmo, que eu não vou citar o nome. Mas como Deus foi maravilhoso comigo, né? Comigo, com a minha família. Em nenhum momento Ele deixou faltar. E eu aprendi muito nesse tempo. Eu aprendi a confiar. Eu aprendi a esperar em Deus, esperar pelo tempo dele. Não é o meu tempo, né? Não sou eu que... Eu posso fazer os planos, né? Os planos da minha vida. Mas o Senhor é quem vai dizer. É o Senhor que vai levar à frente ou não. Tá tudo nas mãos dele, né? E eu aprendi muito. Esse tempo serviu muito de aprendizagem pra mim. Doeu muito. Não vou dizer que não doeu, não. É muito difícil passar por provações, passar por situações assim. Mas como é bom saber que Deus está com a gente, né? Como é bom saber. E eu só tenho mesmo a louvar. E então, em seguida, né, estava desempregado. Ele conseguiu, então, um contrato numa empresa temporário, né? Mas a gente louva a Deus porque ia dar para suprir por enquanto que não aparecesse outro. No meio dessa pandemia toda, não tinha como conseguir emprego, né? Não dava, as empresas não estavam contratando, né? Eu agradeci muito a Deus, ele ficou uns 2 meses e meio. Então, devido a essa pandemia, crise, eu sou demitida do trabalho. Né? Me pegou muito de surpresa, né? Mas era mais uma aprovação, né? E muita gente dizendo que estava comigo, pelo que precisasse. E mais uma vez eu orando a Deus, Senhor, me ajuda numa fase, mais nessa fase, Senhor. Que eu sabia que o Senhor ia me abandonar, né? E então, eu sou demitida numa semana. Na mesma semana, o contrato dele acaba. Ficamos nós dois desempregados em casa, né? Nesse momento eu paro e disse assim, meu Deus, e agora? Nós dois sem trabalhar, como é que vai ser? 2 crianças, né? Mas, mais uma vez, o Senhor confirmava no meu coração que Ele estava comigo, né?
E eu me lembrava muito daquele versículo que diz que jamais te deixarei, nunca te abandonarei. E eu sempre confiante em Deus, né? Pelos milagres que vocês viram nesse vídeo todo, todos os milagres que Ele fez na minha vida, na vida dos meus filhos, da minha família, né? E tudo que Ele permitiu eu passar, eu trago hoje como aprendizagem, né? E eu tava com alguns dias querendo gravar e sempre não dava certo. Eu não entendi o que era, mas o que eu não entendia que era porque não era no tempo certo, né? Porque a semana passada a gente recebeu a notícia que ele conseguiu voltar para o antigo trabalho dele, né? E eu louvo a Deus mais uma vez, né? E eu acabo esse meu testemunho de vida falando justamente por isso. Né? Creia no Senhor Deus. Crê nas maravilhas de Deus. Espera no tempo dele, né? E não no nosso. Muitas vezes a gente passa por muitas situações para a gente aprender. E tudo isso que eu passei, que o Senhor permitiu que eu passasse, eu tenho como aprendizagem. Uma aprendizagem que eu tenho um Deus maravilhoso, um Deus soberano, um Deus que supre tudo, que usa muitas pessoas. Eu sou muito grata. Eu sou grata a Deus pela família que eu tenho. Quando eu falo família, eu falo tanto da minha família como da família do meu esposo, né? Que é uma só depois que a gente casa. Amigos, irmãos da igreja. Gente, como eu sou grata a cada um. E eu sei muito bem que eles sabem. Cada trecho desse que eu tô falando, desse testemunho de vida, eles sabem. Eu não quis citar o nome de ninguém, mas eu sei que eles sabem do que eu tô falando, né? E é isso. Então, crê. Crê no Senhor Deus. Crê nas maravilhas do nosso Deus. E se Ele está te permitindo passar por alguma situação, pode ter certeza que Ele vai te dar o escape. Ele vai te mostrar a solução, mas Ele precisa que você confie nele. Espere no tempo dele. Isso eu aprendi. Doeu para mim aprender, mas eu aprendi. E é isso que eu quero deixar para vocês.